Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Douglas Nagamini Medeiros, sou advogado criminalista com atuação no Brasil inteiro e hoje eu quero explicar um pouco sobre o crime de furto, né? O que é o crime de furto, quando ele se caracteriza. Eu vou falar aqui de uma maneira, de certa forma, breve, até porque se a gente for destrinchar todo o crime de furto, a gente pode passar horas aqui falando sobre, levantando questões, etc. Então, vou trazer aqui o que eu reputo ser o mais importante e o que acaba aparecendo muito mais na nossa prática forense aqui no dia a dia. Então, vamos lá. O crime de furto, ele está previsto ali no artigo 155 do Código Penal, tá? O que diz o artigo 155 do Código Penal? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. O que seria essa coisa alheia móvel? Basicamente, a coisa alheia móvel seria alguma coisa ali que pode ser subtraído, que pode ser movimentado, digamos assim, sem que haja ali como eu posso dizer aqui, qual palavra eu posso utilizar? Sem que haja uma deteriorização daquele bem, tá? Veja, para se caracterizar o furto, é necessário que eu faça a utilização daquele bem que eu eventualmente furtei? Por exemplo, o João furtou o celular do Pedro, tá? Bom, para se caracterizar o furto, é necessário que João fuja, que João então faça a utilização do celular, que João desbloqueie o celular, que troque os dados, etc. e faça o uso daquele produto do furto? A gente já tem um entendimento do STF fixado nesse sentido de que para a configuração do furto basta a inversão da posse. Ou seja, no direito penal, a gente tem diversas teorias que buscam dizer em qual momento se caracteriza consumado, melhor dizendo, o crime de furto. Né? É no momento em que há a inversão da posse, é no momento em que o agente usufrui daquele bem que ele furtou, é no momento em que ele faz o deslocamento do bem de um lugar para o outro, em que momento se dá a consumação do delito de furto. O STF veio e falou e respondeu isso para a gente no seguinte sentido: basta a inversão da posse. O que isso quer dizer? Novamente, um exemplo. João pega o celular de Pedro, tá? O celular até então está em posse de Pedro. A partir do momento em que o João pegou o celular do Pedro, já está caracterizado o crime de furto. Ah, mas João correu e 10 metros na frente, um popular ou a polícia acabou contendo ele e pegou o celular de volta. Não interessa. Não interessa. Houve a inversão da posse, houve então o crime de furto. É possível a questão da tentativa do furto? Claro, o furto cabe à tentativa. Por exemplo, o indivíduo que invade uma casa para furtar um cofre. Mas antes de ele furtar o que está dentro desse cofre, ou até mesmo furtar o cofre em si, o morador da casa chega e impede com que ele termine a sua empreitada criminosa, tá? O furto, ele é um crime que pode ser praticado direto ou indiretamente. Eu até vi um exemplo esses dias que eu achei muito, muito, muito interessante. Por exemplo, um rapaz, enfim, o agente que adestra o seu macaquinho de estimação para furtar outras pessoas. O dono desse macaquinho vai responder por furto? Vai responder por furto. É um ponto que eu achei muito interessante isso daí. Nós temos também, dentro ainda do delito de furto, a questão do furto famélico. A gente, infelizmente, vive numa sociedade extremamente desigual, né? Não aqui puxando bandeira nenhuma, mas é um fato. E muitas vezes, não raras vezes, né, a gente vê questões de furto famélico acontecendo. Né? E o que é o furto famélico? O próprio nome ele já induz a gente a chegar numa conclusão. Furto famélico se dá quando o agente ele realiza o delito de furto, todavia, para matar a fome. Para ser caracterizado o furto famélico,
o agente eles têm que estar numa condição de miserabilidade mesmo. Nesse caso, a conduta ela passa a ser atípica, ou seja, ela não é crime. O furto famélico não é crime, desde que comprovado que o furto era para matar a fome, para saciar a fome. Por exemplo, não tem que se falar em furto famélico quando o agente furta um celular. Não faz sentido nenhum isso daí, né? Ou quando furta uma joia, etc. Né? Deixa eu só tomar um cafezinho aqui. Então, a gente tem essa modalidade que não é punida no nosso ordenamento jurídico. Importante também salientar que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O João tá com o meu celular. Ou tá, por exemplo, com a minha moto, com a minha moto. O João está com a minha moto. Bom, a moto é minha. O João está com a minha moto e ele não me devolve. Eu emprestei, mas ele não me devolve. E aí? Eu posso ir lá, de repente, e tomar a moto de João? Isso é caracterizado, por acaso, um crime de furto? Aliás, o bem é meu, não é? Bom, Nelson Grier, que é um grande doutrinador que a gente tem no direito penal, ele vai falar que, nesse caso, não se caracterizaria em si o crime de furto, mas poderia vir a se caracterizar, por exemplo, o crime do 345 ou 346 do Código Penal, que é o exercício arbitrário das próprias razões. Outro ponto também, eu posso responder por um furto de algo que a princípio era meu. Por exemplo, quando eu dou algum objeto meu em penhor, numa ação civil, por exemplo, mas infeliz com aquilo, eu vou lá e tomo de volta. É furto também. Agora, outro ponto também sobre o furto, pessoal, sobre a questão do crime de bagatela, né, ou o princípio da insignificância aplicado ao furto, né, quando que isso se aplica? Né? O STJ já firmou um entendimento no sentido de que, para se caracterizar o princípio da insignificância, que torna também o crime de furto atípico, ou seja, deixa de ser crime, é necessário que o bem furtado, subtraído, não ultrapasse 10% do salário mínimo. Tá? Então, por exemplo, voltando aqui, um rapaz, um agente que furta, por exemplo, um celular bem básico do Carrefour, de um supermercado grande, por exemplo, pode ser enquadrado que o princípio da insignificância, a depender do contexto, até pode, tá? No entanto, a questão do valor do bem não é o único fator a ser considerado quando a gente fala no princípio da insignificância. O que o STJ também já entendeu é o seguinte: bom, às vezes o bem pode não ultrapassar os 10% do salário mínimo. No entanto, o valor emocional daquele bem subtraído é tão alto para aquela pessoa que foi a vítima que não há que se falar em princípio da insignificância. Vai ser caracterizado o crime de furto. Por exemplo, Maria tem um anel furtado por João, só que esse anel era um anel que o bisavô dela tinha dado para a bisavó no noivado deles e que vem passando de geração em geração e tem um valor emocional muito forte. Veja, às vezes nem é um anel de um grande valor econômico, mas tem um grande valor emocional. Então, o valor por si só não é o único fator a ser levado em consideração quando a gente fala da aplicação do princípio da insignificância, tá? E aqui eu estou dando umas breves considerações sobre o crime de furto. A gente tem diversos casos, ocasiões em que o crime de furto vai ter a sua pena aumentada, como por exemplo, o furto mediante escalada. E lembrando aqui, escalada não é somente escalar um muro para entrar numa casa, por exemplo. Quando, por exemplo, o caso do Banco do Brasil, não, do Banco Central, em que o pessoal cavou e saiu dentro do banco lá para furtar ali o dinheiro, a escavação desse túnel e a empreitada dentro desse túnel para realizar o furto também é considerado escalada, tá? Também furto mediante explosivo,
aumenta a pena também. Não vou entrar nos pormenores aqui, porque como eu disse, a gente vai passar muito tempo aqui. Eu também não tenho tanto tempo, então só estou trazendo aqui alguns aspectos mais gerais. Furto com rompimento de obstáculo, né, com arrombamento de uma porta. Furto se valendo de uma relação de confiança que você tem com a vítima. Por exemplo, eu sou amigo da vítima, a vítima sempre me convida para ir na casa dela, para participar de churrasco, de um almoço com a família e tudo, e de repente eu vou lá e subtraio um celular. É um furto qualificado isso daí, tá? O último ponto. O STJ entendeu que para ser caracterizado furto, o bem subtraído deve ter algum valor econômico. Não sendo possível ser caracterizado um objeto material de furto, por exemplo, um cheque, um cartão de crédito em si, né? A gente já tem esse entendimento firmado pelo STJ, né, de que o bem do furto deve ter um valor material. Pessoal, essas foram as minhas breves considerações de hoje. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, deixe aqui também as opiniões, as dicas para que eu possa melhorar cada vez mais aqui para vocês. Novamente dizendo, foram aqui umas considerações gerais sobre o crime de furto, tá? Logo eu quero trazer mais. E antes, tá? O crime de furto ele é praticado sem violência ou grave ameaça, tá? É um ponto elementar, mas que a gente acaba focando em outros aspectos, acaba deixando passar batido. É um crime praticado sem violência ou grave ameaça, pois quando você subtrai coisa alheia móvel de outra pessoa, se valendo de violência ou grave ameaça, a gente não está falando de furto, mas a gente já está falando do crime de roubo propriamente dito.